Olá, queridos. Então, vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, Paulo ele fala acerca de toda a depravação e de todos os erros cometidos pela igreja de Corinto. Então, Paulo ele fala sobre o casamento, como ele deve ser, fala sobre não andarmos com pessoas que tais pecados praticam. Então ele começa a listar todos esses pecados, porque ele está dando realmente uma advertência para a igreja de Corinto. E aí ele diz assim, mas eu não me refiro para vocês não andarem com as pessoas que estão no mundo, porque Paulo, querido, sabia que nós, quando estivéssemos nesse mundo, iríamos ter algum tipo de associação com essas pessoas, sabe? Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola. Claro que você vai conhecer e ter algum tipo de aproximação com pessoas que não conhecem a Jesus e que cometem aqueles pecados listados por Paulo em 1 Coríntios. Então, Paulo diz, eu não me refiro a eles que estão no mundo, eu me refiro aos irmãos que estão dentro da igreja. E é claro, eu estou parafraseando o que Paulo escreveu, não é bem assim que ele está lá dizendo. Mas lá ele deixa claro, com esses que sabem da verdade e que estão entre vocês, ou seja, ele está falando dos cristãos carnais, ele diz, nem ao menos se sentem na mesa para comer com eles. Então, queridos, nós sabemos que mesmo dentro da igreja existem julgos desiguais, existe joio no meio do trigo, crescendo com trigo. Então, temos que estar atentos a essas questões. Paulo fala como é o amor tipo de Deus, e ele diz o amor é mais forte que a morte. E aquele, Coríntios, ele é bem conhecido por falar sobre o amor, como o amor ele é benigno, é bondoso, paciente, né? Não busca seus próprios interesses. Então vai falando sobre o que é o amor tipo de Deus. Paulo fala sobre casamento, como eu já disse. Ele é contra o litúrgio entre os irmãos, ou seja, contra causas judiciais. O irmão que leva o outro para a justiça, ele preserva a união entre os irmãos. E, inclusive, ele diz, todos do corpo são importantes. Ele diz, assim como a mão é importante. E ele vai fazendo a associação de um corpo humano com o corpo que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Porque eu não funciono sem o meu pé. Eu preciso do meu pé para me movimentar. Então, não posso achar que o meu pé é inferior. Então, dentro da igreja, eu não posso achar que, por exemplo, o diácono é inferior ao ministro. Não, porque todos precisamos um do outro para que a igreja funcione. Então, é isso que Paulo fala. Então, ele fala da importância do corpo de Cristo e ele fala sobre os dons do ministério. E eu acho bem interessante, ele diz aquele que ensina e pense nisso, aquele que dê com liberalidade. Então, ele fala mesmo dos dons e eu gosto muito disso também. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.